Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar do espírito e o tempo, né? Na verdade, essa, esse tema, né? ele foi, ele foi um curso do José Herculano Pires, que foi escritor, foi tradutor, né? Traduziu a obra de Kardec, a Codificação, na edição da editora LAC, e também um grande estudioso do Espiritismo. Se a gente for pesquisar e assistir, por exemplo, os vídeos do Pinga Fogo, lá da TV Tupi, um dos entrevistadores do Chico foi José Herculano Pires, né? Na verdade, esse tema, como eu falei, é um curso e que foi transformado em livro, né? Mas nós não vamos tratar exatamente desse livro. Só uma introdução do livro. Ele trata, na verdade, das manifestações espíritas desde a era pré-histórica, né? Então, vai trazer até os dias de hoje. Como não dá para fazer isso num tempo curto, né? Então, a gente optei por trazer outras coisas, outros temas, outras literaturas para a gente falar sobre o tempo. Mas primeiro, para a gente falar de tempo, não tem como a gente não ver ou entender ou discutir a mensuração de tempo, né? O calendário, né? A forma como a gente trata o tempo, como a gente mede, né? E aí, com o passar da história, isso sempre de alguma forma aconteceu, né? As civilizações mais antigas já mediam tempo através do calendário solar ou calendário lunar, né? E já começavam a tratar também as fases das estações, com a fase do inverno, a fase do verão, as chuvas, né? Quando a maré sobe. Então, são uma série de medições que a civilização foi encontrando uma forma de calcular essa passagem que a gente tem pela Terra, né? E pela nossa existência, né? Mesmo antes de entender exatamente o que era existência, a gente já tratava com o tempo. Bom, em relação ao espírito, né, o espiritismo nos fala sobre o tempo, né? Qual que é a reflexão que a gente tem no espiritismo sobre o tempo? Então, no livro dos Espíritos, a gente vai encontrar, na questão 240, os espíritos compreendem a duração do tempo como nós, né? Entendem da mesma forma que a gente? Não. E isso faz com que nem sempre nos compreendamos quando se trata de fixar datas ou épocas, né? Então, a gente tem uma relação de tempo, de imediatismo, de realização das coisas, que é muito diferente dos espíritos. E a gente pode fazer uma relação, por exemplo, com as crianças, né? Quando a gente é criança, a gente tem uma noção de tempo muito diferente dos adultos. A noção de imediatismo que a gente tem, ela é muito evidente, né? As crianças, por exemplo, quando a gente fala que vai fazer, ela quer um determinado brinquedo, um presente. Aí você fala, tudo bem, você vai ganhar, mas vai ganhar no Natal, né? Mas ela fala assim, mas quando que é o Natal? Ah, daqui uns 6 meses. 6 meses? Mas 6 meses é muito tempo, né? Vai demorar muito para chegar. Só que para a gente, 6 meses não é tanto tempo. Mas depende do que a gente também coloca como relação, né? Porque se a gente falar que a gente vai precisar ficar 6 meses em quarentena, a gente com certeza vai achar que isso é muito tempo. Então tudo vai do nosso referencial, na verdade. E aí, por que para os espíritos o tempo é diferente, né? Porque eles já veem o nosso momento histórico, né, que a gente está vivenciando só como uma fase, né? Uma parte do tempo, uma parte do que está acontecendo. E a gente não. Como a gente está vivenciando esse momento, para a gente é mais difícil. Para a gente o tempo demora mais para passar, né? Para a gente é mais doído. Então, toda vez que tem alguma coisa que, de alguma forma, a gente tenha uma relação muito forte com a situação, a nossa noção de tempo pode ser afetada, né? Pode achar que vai passar mais devagar, pode achar que passa mais rápido, né? Todo final de ano a gente fala, ah, mas nossa, esse ano passou muito rápido, né? Nossa, esse ano realmente foi intenso, né? Na verdade, o ano e a medição ela é igual, todos os anos são iguais, né? Quantidade de dias e de horas, desde quando a gente começou a mensurar dessa forma, né? Elas são iguais, não muda.
O que muda são as nossas atividades. Se eu tiver uma forma mais intensa de lidar com o dia a dia, eu vou achar que passa mais rápido, ou vou achar que passa mais devagar, né? Então, por exemplo, nesse período que a gente está em casa, em quarentena, em isolamento, o tempo parece que não passa, né? O tempo parece que esses 2 meses que já se passaram, parece que foram muito tempo, né? Porque a gente está muito tempo sem se ver. E aí se vê pessoalmente, né? E aí a gente acha que esse tempo não está passando, né? Então tudo vai de acordo com o nosso referencial mesmo. Bom, e aí para a gente realmente passar por uma fase de reflexão de tempo, né? Como a gente aproveita o tempo enquanto espírito, trouxe uma história, né? Na verdade são algumas, mas eu trouxe uma primeira história que vai falar do homem com relação ao tempo. O que ele fazia com esse tempo, né? Como é que ele tratava esse tempo. Então, essa história, na verdade, ela está no livro Contos e Contos, psicografado pelo Chico, do espírito Humberto de Campos, já como Irmão X. E essa história vai falar de um homem que lidava com o tempo. E aí a gente vai entender, na verdade, a gente vai refletir como que ele lidava com esses momentos, né? Como é que ele lidava com essa relação de tempo e as coisas que ele imaginava fazer. Então, a história começa assim. O título é O Homem que Matava o Tempo. Aquelas respostas de Anselmo Figueiredo eram invariáveis. Convocado à fé religiosa, o rapaz se desviava de qualquer consideração, mais grave relativamente à vida. Filhos de pais devotados ao espiritismo cristão, apesar da assistência carinhosa do genitor e dos comoventes apelos maternais, Anselmo afirmava sempre não haver atingido ocasião adequada. Muito, muito parecido com o que a gente faz hoje em dia, né? A gente se coloca às vezes à frente de alguns desafios e a gente adia, né? Agora não é o momento, vai ficar para depois, deixa para quando eu ficar mais velho, deixa para quando eu tiver aposentado, né? Então a gente acaba de alguma forma adiando as nossas obrigações. E com Anselmo não era diferente. No seu parecer, o pensamento religioso quadrava tão somente a pessoas avançadas em idade. Entendia que era preciso desperdiçar a mocidade, gastar energias, estontear-se no prazer e depois, quando chegasse a perspectiva da morte do corpo, resolveria os problemas da fé. Considerava indispensável aproveitar a saúde para atender a caprichos inferiores. Não permaneceria na terra, que fazia a maior parte dos homens, atendiam a desejos através de comidas e bebidas, com jogos e prazeres do tempo. Falava-lhe o pai amoroso, de quando em quando. Anselmo, já não és mais uma criança frágil. Creio que deves refletir maduramente quanto ao nosso destino eterno. Ora, meu pai, replicava contrafeito, lá vem um senhor com as histórias de religião. Tenha paciência, não lhe pedi conselhos. Quando tiver sua idade, talvez pense nisso. Este mundo é bastante miserável para que se não aproveite os dias tão curtos da mocidade, né? Então, esse chamado que muitas vezes nós temos para as coisas, né, ele vem de diversas formas. Ele pode ser direto ou indireto, como essa conversa de um filho com o pai. E a gente não percebe. Não percebe que a gente está desperdiçando, de alguma forma, o nosso tempo. Desperdiçando as oportunidades que se apresentam. E aí, lá na frente, a gente vai cobrar que a gente não teve oportunidade, que não estava claro para a gente, quando na verdade a vida inteira foi mostrando para a gente as oportunidades que nós tínhamos. E depois de gesto irritante arrematava: é necessário matar o tempo. Então, literalmente, ele matava o tempo, desperdiçava o tempo. De outras vezes, comparecia a generosa mãezinha no concerto. Meu filho, repara que estamos na terra, de passagem somente. Vamos aprender as lições de fé. Jesus espera-nos sempre com perdão aos nossos erros. Anselmo, meu querido, por que não frequentas conosco a escola da iluminação espiritual? Seria isso prazer tão grande para tua velha mãe? Encontraríamos juntos a fonte das águas eternas. O moço esboçava sorriso irônico, explicando-se: mamãe, não sou criminoso, nem desviado. Creio sinceramente na existência de Deus. Mas que quer a senhora? Estou jovem, preciso viver. A única ocasião de alegrias na terra. A senhora e papai estimam os estudos evangélicos, quando eu dou preferência aos cassinos
Que fazer? Não temos culpa no que concerne às diferenças e predileções. Além disso, como não pôde deixar de reconhecer, o período aproveitável da existência é muito enfadonho. É necessário matar o tempo, mamãe. Então essa discussão, ela foi alongando-se, né? A cada momento vinham seus pais para esclarecer e chamar seu filho para que viesse cair na real, né, que estava desperdiçando o tempo. Eu vou passar um pouquinho mais para frente, senão não vai dar tempo. E aí eu saio da página. Vamos lá, um segundo. Coisas de quem faz ao vivo. Bom, certo dia eles estavam em casa e tinham alguns amigos em reunião, né? Alguns amigos dos pais em reunião. E aí, quando ele foi indagado por como ele tratava a vida, como tratava o tempo, ele começou a dar exemplos das pessoas, né, que estavam ali. Então ele chegou para uma pessoa e falou assim: que me diz a senhora, dona Romualda? Acaso não se aproximou do espiritismo em virtude de suas velhas cólicas? Teria pensado em religião antes disso? A anciã humilde replicava bondosa. Sim, Anselmo, talvez tenha razão. Porque qual que era a reflexão que ele fazia, né? Ele dizia que as pessoas só se aproximavam da religião ou pela avançada idade ou por conta de alguma enfermidade, né? O que na verdade não deixa de ser uma reflexão que tenha sentido, né? A gente fala muito no centro que a gente se aproxima da religião ou pelo amor ou pela dor, né? Normalmente pela dor. Por quê? Porque é o momento que a gente está mais suscetível ao carinho, a querer ouvir alguma coisa, a buscar alguma resposta, a buscar a esperança, né? E quando isso acontece, aí a gente consegue, quando a gente se aproxima, né? E aí a gente consegue refletir. Com Jesus não foi diferente, né? Quando ele chegava para as pessoas que ouviam, as pessoas que o seguiam, eram pessoas que tinham, de alguma forma, alguma carência, alguma doença, algum, eram minorias nas suas civilizações e, por conta disso, estavam mais suscetíveis para ouvir, né? Por isso que ele dizia que os sãos não precisavam de médicos, né? Então, aqueles que já se entendiam ou que achavam que sabiam tudo, eles não iam ouvir Jesus, eles não iam entender Jesus, né? Então, ele foi justamente para tratar os doentes, né? Os doentes da alma. Ele veio para tratar os doentes da alma, né? Então, essa reflexão de Anselmo, embora muito direta e não tão agradável, ela é bastante verdadeira, na verdade, né? Verdadeira, na verdade, é ótimo, mas ela é bastante interessante quando a gente vê que é esse caminho mesmo, né? Mas a gente, na verdade, em vez de ele aprender com essa observação, ele toma a frase como verdade absoluta, sem uma reflexão, né? Bom, aí ele também interpela uma outra pessoa, né? Então ele chega para o senhor Manuel e fala assim: e o senhor, seu Manuel, é, teria buscado o espiritismo se não lhe aparecessem as varizes e o reumatismo? O interpelado, entretanto, que não tinha paciência de Dona Romualda, respondia firme: mas, meu amigo, é o caso de abençoar as enfermidades, se é que essa está esperando por elas Se é que está esperando por elas a fim de renovar atitudes mentais, formulo votos para que a providência divina o atenda breve, né? Então já vem um baita tapa na cara, né? Se você está esperando, na verdade, que chegue uma doença para começar a dar valor à sua vida, às pessoas que estão ao seu lado, que venha logo, né? Que a providência divina que lhe traga essa enfermidade para que você possa acordar. Eu comento muito no centro, né, que a gente, na verdade, nós não precisamos sofrer para aprender, né? Mas nós precisamos, né? Muitas vezes nós precisamos.
Nós só acordamos se a gente sofrer, passar por uma dificuldade. É difícil a gente aprender só com os exemplos dos outros. A gente aprende mesmo quando a gente sente na nossa pele. Quando a gente orienta, né, um exemplo que eu dou sempre, né, vocês vão lembrar disso, quando a gente orienta uma criança para que ela não coloque o dedo na tomada, né? E ela vai lá, teimosa, e coloca. Ou quando nós mesmos fizemos isso enquanto crianças, né? Os pais falam, não faça, não faça, não faça, mas a gente vai lá e faz. E a gente só aprende depois que tomou o choque. Aí a gente entende que, na verdade, a gente não deveria ter feito aquilo, né? Então, na fase adulta é a mesma coisa. Muda a tomada para, por exemplo, o que a gente está passando agora, né? As pessoas ainda não entenderam direito o quanto é importante esse momento de isolamento, né? A gente acaba se acomodando, acaba achando que está tudo bem, que é, pode ser alguma coisa da mídia, quando na verdade a gente vai acordar mesmo se acontecer do nosso lado, né? Com as pessoas que estão com a gente. Aí a gente vai cair na real. Então a gente não precisa chegar nesse ponto, né? A gente realmente não precisa, mas muitas vezes a gente precisa, né? Muitos de nós ainda precisam passar pelo sofrimento para poder aprender, né? E por isso que quando Jesus disse para a gente, bem-aventurados os aflitos, não é porque é legal tá em dificuldade, é bom estar em dificuldade, né? É porque, na verdade, através da aflição, ela vem um aprendizado, né? E por vir o aprendizado, aí vem a bem-aventurança, porque é o momento de mudança, é o momento de se melhorar. Então, mesmo com essas reflexões, mesmo é, com esses comentários, com essas lições, né? Para Anselmo ele tocava a vida como se nada o impedisse, né? Então eu vou aproveitar a vida de toda forma é, e vou matar o meu tempo, né? Contudo, a morte não podia esperar por Anselmo. Como os amigos do mundo, e chegou o dia em que imprevidente, perdão, não conseguiu abrir as pálpebras do corpo, ingressando em trevas densas que lhe pareciam infinitas. Percebeu sem dificuldade que não mais participava do quadro terrestre. Sentia-se de posse dos olhos, mas figuravam-se-lhe agora duas lâmpadas mortas. Chorou, pediu, praguejou. Não mais entes amorosos a convidá-lo para o banquete de amor. Não mais a ternura maternal. Todavia, quando o silêncio absoluto lhe balsamizava as dilacerações da mente em febre, ouvia gargalhadas irônicas, indagações maliciosas e ditos perversos. Não valiam lágrimas e rogativas. Semelhava-se a um cego perdido em região ignorada, sem família, sem ninguém. Nunca pôde retomar o caminho de casa. Ansioso por ouvir agora a palavra dos pais, observando os amigos carinhosos, anos passaram sobre anos, sem que o arrependido pudesse contar o tempo de amarguras. Houve, porém, um dia que, após angustiosa prece, entre lágrimas, se fez claridade súbita em sua longa noite. O penitente ajoelhou-se deslumbrado. Alguém lhe visitava a caverna escura. De repente, na doce luz que se formara em torno, apareceu-lhe a amada genitora, a fitá-lo com extrema doçura. Mãe, minha mãe, bradou infeliz, socorre-me por piedade. Anselmo, em pranto, tentou alcançar a figura luminosa que o contemplava entristecida, mas debalde. A senhora Figueiredo, não obstante se fazer visível, parecia distante. O desaventurado procurou correr para atingi-la, ansioso por se retirar das trevas para sempre. A mãezinha devotada, contudo, alçou a destra compassiva e falou emocionada. É inútil por enquanto, meu filho. Estamos separados pelo abismo que cavaste com as próprias mãos. Há mais de 10 anos aguardava ansiosamente esse encontro, mas em estado lastimável te vejo, filho meu. Querida mãe, clamou o mendigo de luz, por que me esqueceu o Senhor do universo? Abandonado de todos, sou um fantasma de dor, sem auxílio de ninguém. Por que tamanho padecimento? Por quê? Enquanto o desditoso arquejava em soluços compulsivos, a genitora esclareceu triste.
Deus nunca te esqueceu. Foste tu que lhe esquecesse as bênçãos no caminho do mundo. Cuidaste apenas de matar o tempo, e o teu tempo agora permanece morto. Trabalha para ressuscitá-lo, meu filho, procurando obter nova oportunidade de serviço perante a bondade do Senhor. As lutas do coração desfazem as trevas que rodeiam a alma. Não esqueças a longa estrada que ainda tens a percorrer. E, antes que Anselmo pudesse formular novas interpelações, a luz espiritual apagou-se, devagarinho, voltando à passagem de sombras, a fim de que o imprudente do passado conseguisse acender a luz da própria alma, com vistas ao porvir. Então, essa história, ela mostra para nós que esse tempo que a gente desperdiça, né, ele é valioso, né? Ele não será cobrado de alguma forma. Mas, graças a Deus ainda, né, nós teremos chance. Nós sempre teremos chance, sempre teremos oportunidade. Né? Então, muito embora ele tenha matado o tempo, né, muito embora ele tenha desperdiçado a encarnação que ele teve aqui, a última encarnação, né, até essa história, ele teve a chance de ver a mãe novamente e ela teve a chance de mais uma vez trazer um ensinamento para que ele pudesse refletir e aí usar melhor o seu tempo, né? Na esperança de que, se ele mudasse ainda os pensamentos, não só de pedir ajuda, né, que ele estava sofrendo com aquele momento, né, mas na verdade de pedir perdão, de reconhecer é, essa esse desperdício de tempo que ele teve aqui, né? E poderia talvez pedir a oportunidade de mudar, né? Mas não foi naquele momento ainda. Possivelmente ele já conseguiu aí, se ele mudou o seu pensamento, ele conseguiu é, um novo caminho, né? Então a gente é, acaba por muito matando o nosso tempo de forma desnecessária, né? É claro que a gente precisa, em certos momentos, descansar, a gente precisa fazer algumas coisas para que a nossa mente relaxe, né? Quando a gente fala de trabalho, de ocupar o tempo, não é, a gente não tem que ficar 100% todo o tempo ligado, né? Todo o tempo trabalhando. Nosso corpo também não aguenta. Nosso corpo também precisa de tempo, né? Mas a gente tem que ver se no saldo, né, que a gente puxa ali da semana, se no nosso extrato da semana, como que a gente está aproveitando esse tempo? Como que a gente aproveitou essa semana? O que a gente fez? Né? Quais foram as coisas que a gente realizou? Ah, eu não realizei nada? Ok, isso acontece também, da gente não realizar nada dessa semana. E aí, o que a gente vai fazer para mudar? Será que eu vou esperar? Quanto tempo eu vou esperar? Né? Eu vou esperar me aposentar para fazer alguma coisa? Quando eu comecei no espiritismo sem querer, né? Eu comecei muito parecido com o Anselmo, com meus pais, né? Na verdade, com a minha mãe. E aí, desde criança, frequentando o centro, eu não dava valor, obviamente, porque não era tão interessante, né? Na verdade, não era nada interessante. Mas eu entendia muito parecido com ele, né? Eu acredito em Deus, mas eu não quero ver isso agora, né? Eu vou ver isso depois, né? Eu vou ver isso quando eu aposentar mesmo, não preciso cuidar disso agora. Mas com o tempo, né, foram aparecendo desafios e eu acabei me concentrando, né? Eu acabei me voltando de uma forma mais efetiva para a casa espírita. E ainda bem que não foi por nada que foi por dor, sim, né? Mas nada muito grave que não pudesse que pudesse dar tempo da gente poder consertar, né? Então, quando a gente começa a adiar muitas coisas, né? A gente pode encontrar esse momento que não vai voltar, né? Que a gente não vai conseguir consertar para essa existência. Mas o que o Espiritismo nos traz, né, de ensinamento, por mais que a gente desperdice esse tempo, a gente vai ter novas oportunidades, né? Teremos outras formas de realizar. Só que o tempo que eu gastei agora, que eu perdi, isso não vai voltar atrás, né? Esse tempo não tenho como eu recuperar.
Não dá para eu entrar lá no DeLorean, né, na máquina do tempo e retornar para poder consertar isso, né? Isso já foi. Eu vou poder consertar lá na frente, né? Mas pode ser que demore mais um pouquinho para que eu conserte aquilo que eu fiz no passado. Então é importante da gente cuidar, né? Cuidar do nosso tempo, cuidar das coisas que a gente faz, para que ele seja aproveitado da melhor forma, né? Da melhor maneira. É, e aí, a gente, para não ficar num exemplo que a gente fica muito, como dizem os mais jovens, né? Ou nem mais jovens, eles nem falam mais isso, mas quando a gente era mais jovem, para ficar muito cabeção, né? A gente também tem exemplos de como a gente pode aproveitar o tempo. Então, no livro, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se vocês enxergam. Nesse livro aqui, Contos desta e da Outra Vida, também psicografado pelo Chico, também do Humberto de Campos, Irmão X, né? Eu não mostrei o Pontos e Contos porque olha o estado do meu Pontos e Contos. Não tem nem capa mais, mas dá para ver aqui. Ó. No Contos dessa e Outra Vida, vem trazer uma reflexão também sobre o tempo. E aí, é, essa reflexão, né, para que a gente possa ver em outro panorama também, não se desespere e que ele já sair correndo para realizar tudo, né? Porque a gente é assim também, né? Quando a gente começa no espiritismo, a gente se depara muitas vezes com um fanatismo, né, do próprio espiritismo, porque a gente quer fazer tudo, quer realizar tudo, quer participar de todos os trabalhos, de todas as palestras, eu quero preencher meu tempo de todos os jeitos, né? E aí, para que isso? Por que isso, né? Porque eu tô tão carente, estou sofrendo tanto que eu preciso me ocupar, né? E aí eu vou me envolvendo com tantas coisas, mas eu esqueço um pouco do sentido das coisas, né? Então a gente tem que ter calma, né? A gente precisa realizar, sim. Precisamos fazer, sim, né? Mas tudo ao mesmo tempo, sem que a gente entenda o que a gente está fazendo e reflita sobre aquilo que a gente está fazendo, não vai valer. Na verdade, esse trabalho acaba sendo uma fuga, né? E não algo que a gente precisa para realmente se melhorar, né? Então, voltando para a história, né? Qual a história que a gente vai ver? Chama Segredo da Juventude. Tanto Pontos e Contos como Contos desta e Outra Vida são dois livros de histórias curtas, né, que eu gosto muito de trabalhar, que tem uma visão, que traz uma visão do plano espiritual, né, de alguns momentos de encarnações de pessoas como nós, né, pessoas comuns, que pode trazer tanto uma história é, da nossa vivência na matéria, como a do Anselmo, né? Como pode trazer uma história da vivência no plano espiritual. Como quando a gente chega lá, né? E aí a gente vai se deparar com esse novo mundo, né? Que na verdade não é novo, mas aos nossos olhos, quando a gente chega, são novos, né? Porque a gente está muito acostumado com a nossa matéria ainda. Então demora um pouquinho para que a ficha caia, que a gente já está no outro plano. Então, essa história é o seguinte: o segredo da juventude. Bom, o segredo da juventude. Formou-se o anjo da justiça na balança do tempo. Eu não sei se vocês começaram, alguém deve ter feito isso já, né? Pegou um caderno, né? E anotado aqui quantas vezes eu vou falar a palavra tempo hoje, tá? Quem conseguir contar isso na volta dos trabalhos vai ganhar um passe duplo, tá? A gente vai dar um passe duplo em vocês. Aquele que conseguir contar, tá? A palavra tempo. Vamos lá. É claro que é brincadeira, tá? Formoso anjo da justiça, na balança do tempo, recebia pequena multidão de espíritos recém-desencarnados na terra. Eram todos eles pessoas maduras, em torno das quais o ministro da lei deveria emitir um juízo rápido, como introdução à mais ampla análise, assim como o magistrado terreno, que na fase inicial de um processo pôde formular um despacho saneador. Velhos gotosos, edementados, abatidos e caquéticos, demonstrando evidentes sinais de angústia, congregavam-se ali, aguardando os característicos das enfermidades que lhes haviam marcado o corpo. Muitos choravam a feição de crianças medrosas,
Outros comprimiam o coração com a destra enrijecida, ao passo que outros muitos se erguiam com imensa dificuldade, arrastando-se trêmulos. As sensações da carne ferreteavam-lhes o íntimo, detendo-lhes o ser nas amargas recordações que traziam do mundo. Conduzidos a exame, sob a custódia dos benfeitores abnegados, acusavam essa ou aquela diferença para melhor, recebendo uma folha explicativa para o início das novas tarefas que aguardavam no plano espiritual. Agora, era um psicopata recobrando a lucidez, depois era um epilético retomando o equilíbrio. Imaginem o caos, né? Uma porrada de velhinhos, né? Uma série, cada um com uma dor, cada um comentando que a dor dele doía mais, né? Todos chegando juntos no metrô espiritual, né? Então desembarcou lá a Sé, né? E todos estão ali juntos, cada um de alguma forma mostrando o porquê que está sofrendo, né? Todos foram lá recebidos pelo plano espiritual e aí a gente vai ver o trecho da nossa história. Entretanto, os traços de velhice corpórea preservaram-se quase intactos, de certo, longo tempo na vida nova para serem devidamente desintegrados, né? Isso a gente fala sempre no centro, né? Que quando a gente desencarna, a gente se apresenta da mesma forma que a gente desencarnou, né? É muito semelhante. E ao passar do tempo, o nosso perispírito vai se moldando ou para o momento da nossa encarnação que a gente mais se afeiçoa, ou para alguma encarnação que possa ser alguma encarnação passada também, né? Mas a gente chega exatamente da forma que a gente desencarnou. Se a gente desencarnou com muita dor no peito, por exemplo, a gente vai chegar lá com dor no peito muitas vezes, né? Se a gente desencarnou com os cabelos grisalhos, a gente vai chegar lá com os cabelos grisalhos, né? Então, não é de se estranhar que quando esses espíritos desembarcaram no plano espiritual, todos ainda estavam sofrendo as dores da vida terrestre. É, em derradeiro lugar, no entanto, aproximou-se do anjo pobre velhinha, humilde e triste. Os cabelos de prata e as rugas que lhe desfiguravam o rosto denunciavam-lhe aproximadamente 80 anos de luta física. Trazida, contudo, a grande balança, ó divina surpresa! De anotação em anotação, fazia-se mais jovem, até que, abençoada pelo sorriso do aferidor angélico, a estranha converteu-se em bela menina moça, nos 20 anos primaveris. Toda a assembleia vibrou de felicidade ante o quadro inesquecível. Intrigado, abeirei-me do antigo orientador e perguntei pela razão da inesperada metamorfose. Esclarecido o mentor, pediu a ficha celestial da criatura, para socorro de minha ignorância, e na folha branca e leve pude ler admirado. Leocádia Silva, profissão educadora, existência terrestre, 701.280 horas. Aplicação das horas, serviço de autoassistência para justa garantia no campo da evolução. Mocidade laboriosa, 175.200 horas. Magistério digno, 65.700 horas. Alimentação e higiene, 43.800 horas. Estudo proveitoso e atividades religiosas, 41.900 horas. Repouso necessário ao refazimento, 109.500 horas. Então, também descansável, né? Serviço extra, completamente gratuito em favor ao próximo. Devotamento aos necessitados, 85.100 horas. Movimentação fraterna e missões de auxílio, 32.840 horas. Noites de vigília em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Conversação sadia no amparo moral genuíno, 54.750 horas. Vaiar as tarefas de caridade, 59.490 horas. Total de horas, 701.280. Compreendeu? Disse o orientador sorridente. E ante meu insoptável assombro concluiu: quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros, não conta tempo na própria, idade no sentido de envelhecer. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo.
Os dias não lhe pesavam, assim, sobre os ombros da alma. Meu interlocutor afastou-se, lépido, para felicitar a heroína, e contemplando enlevado o semblante radioso do mensageiro sublime que presidia a grande reunião, compreendia o motivo pelo qual os anjos do amor divino revelavam a si a suprema beleza da juventude eterna. Então, ao aproveitarmos o tempo, né, se aproveitarmos o tempo igual a Leocádia, né, a dona Leocádia, que virou a moça Leocádia, né, a gente com certeza vai conseguir, da forma mais rápida possível, se desfazer de algumas dores que nós temos aqui no plano terrestre, né? E aí a gente consegue dar esse nosso passo à frente. É uma forma de aproveitar o tempo, mas eu gostaria que a gente se atentasse a uma coisa muito importante que ele diz aqui, que como eu vou lendo, né, e eu quis ler rápido mesmo, mas eu quero voltar num ponto que ele destaca, inclusive, no texto. Coloca assim: serviço, serviço extra completamente gratuito em favor do próximo. Então, as primeiras horas que estão contando, né, é, que é, na verdade, a maioria das horas que estão no serviço de autoassistência para justa garantia no campo da evolução. Então, o primeiro item aqui desse extrato de horas é uma quantidade de horas muito maior do que o segundo bloco, né? Só de magistério tem mais tempo do que a noite de vigília, né? O dobro de tempo. Só que ela soube aproveitar, inclusive durante o seu trabalho, inclusive durante o tempo em que era remunerada, para fazer da melhor forma, né? Da forma mais digna, da forma mais amorosa. E por isso foi aproveitado. Então, na verdade, a gente não precisa achar que a gente só pode ajudar as pessoas se a gente se dedicar é, a um trabalho voluntário, né? Ah, porque eu só vou conseguir tempo para fazer isso, né? Quando eu tiver folgas no meu trabalho, né? Quando o meu final de semana não for tão duro, né? Aí que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Quando na verdade eu estou me enganando, né? Eu posso fazer isso a qualquer momento. A qualquer momento. No meu trabalho, eu posso ser respeitoso com as pessoas e ajudar as pessoas. Eu posso ser atencioso com as pessoas e ajudar, né? Eu não preciso esperar com que eu arrume um espaço de tempo para que tenha o cerimonial de ajuda, é, uma ajuda que esteja lá classificada como caridade. Caridade é todo dia, né? Caridade não é no momento do trabalho voluntário. Caridade é agora, né? Caridade é já. Então, no extrato de horas da Leocádia, tudo foi considerado, tanto o trabalho remunerado quanto o trabalho voluntário. Ela conseguiu fazer as duas coisas, conseguiu se dedicar para os dois campos, né? Com a nossa dinâmica de vida, nem sempre a gente vai conseguir fazer as duas coisas, né? A forma que a gente tem remunerada e a forma que a gente tem voluntária. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso a todo tempo, né? Então a gente não precisa se cobrar nesse sentido de, nossa, eu preciso arrumar tempo para isso, eu preciso arrumar tempo para isso, eu preciso arrumar tempo para um trabalho voluntário. Por conta de N compromissos que a gente tenha, né, às vezes isso vai ficar um pouco mais para frente. Não precisa ser quando aposentar, mas vai ficar um pouco mais para frente. Né? Se eu tenho um encadeamento de viagens a trabalho muito forte, se eu tenho uma série de compromissos de trabalho que acabam, de alguma forma, ocupando o meu tempo, isso vai passar. Né? Isso não pode ser desculpa, né? Não pode ser uma desculpa eterna. A gente sempre se enchendo de trabalho para não fazer o trabalho voluntário, para não ajudar as pessoas, né? Mas a gente pode dar um tempo, né, às vezes, nesse trabalho. Mas a gente não pode esquecer que mesmo nessa vida atribulada, mesmo nesses momentos de viagens incessantes, mesmo nesse momento de trabalho de 12, 14 horas por dia, a gente também pode, durante esse tempo, ajudar, né? A gente também pode ouvir, a gente também pode se doar, né? E a gente pode realmente engrandecer a vida das pessoas. Ontem, muito curioso, né, falar sobre o tempo, porque ontem o meu chefe direto, né, ele se despediu.
ele se aposentou, né? E ontem foi o último dia dele. 35 anos, né, de trabalho, 35 anos no banco. E foi muito legal, assim, foi muito bonito, né? Embora a gente não esteja acostumado com esses momentos virtuais, né? Mas a gente está se acostumando, mas não esteja acostumado ainda de se despedir das pessoas sem poder dar um abraço, né? Sem poder estar próximo. Mas mesmo assim foi um momento muito legal. E aí muitos depoimentos, né, de muitas pessoas que passaram durante essa história, trabalharam junto com ele, reconheceram esse tempo de dedicação que ele deu durante o trabalho. Deu a dedicação no trabalho. Ele poderia ter feito diferente? Poderia. Ele poderia ter feito somente aquele que passa o serviço e cobra o serviço. Mas ele foi além, né? Durante o trabalho. Então ele não precisou fazer um momento voluntário do dia, né? Mas durante o trabalho, de forma respeitosa, conseguiu, né, trazer essas pessoas e levar essas pessoas um momento especial, né? De forma que fosse marcado para elas, né, e que elas realmente sentissem que a passagem dele durante a carreira dessas pessoas foi essencial, né, foi importante. Então a gente pode fazer isso. A gente não precisa marcar no relógio. Agora é a hora do voluntário, agora é a hora do remunerado, agora é voluntário, agora é remunerado. A gente pode fazer isso a qualquer momento, né, a qualquer tempo, né, sempre de forma respeitosa, amorosa, a gente pode aproveitar esse nosso, esse nosso tempo. Vamos lá. E falando em tempo, né, e falando em tempos atuais, a gente se vê também no momento, né, durante a conversa, eu, no meio da conversa, acabei comentando isso, mas a gente se vê num momento muito complicado da nossa história, né? A gente vê que chegamos no momento de ficar tanto tempo em casa e começa a dar aquele desespero, né? Tem os memes do desespero, os vídeos engraçados, mas muitas vezes é o sentimento mesmo que nós temos de estar tanto tempo em casa, né? Mas aí a gente já viu, né, tem algumas palestras que foram feitas aqui no Amigos da Paz, que como a gente tem aproveitado esse tempo? Como nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo nesse tempo que nós estamos em casa? Será que isso não vale nada para a gente? Será que a gente pode aproveitar em nada disso, né? Será que não é um momento de dar uma pausa mesmo, né? Dar uma pausa na nossa vida atribulada, de fazer mil coisas e começar a olhar de forma como que está o nosso comportamento? Como que nós vamos sair desse momento? A gente vai sair, isso vai passar, né? Por mais que isso demore por conta de nossa imprudência, né, por vários motivos, né, isso em algum momento vai passar, né? Pode ser que não seja tão rápido como a gente gostaria, né, porque já se passaram 2 meses, né, mas isso vai passar, né? E quando isso passar, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer as mesmas coisas, agir das mesmas formas, do mesmo jeito, né? É, é isso que a gente precisa pensar, né, nos valores que a gente tem que dar. Então, é engraçado comentar da despedida, né? Voltando lá para a despedida do chefe, né? A gente falando, trazendo os depoimentos, né? Esse rito de despedida é comum no trabalho, né? Tem muitas pessoas que vêm, né, e que vão, e é comum ter a festinha de despedida, o momento de despedida, mas viver isso virtualmente é muito diferente, né? Para falar a verdade, 2 meses antes, 2 meses atrás, quando tudo isso começou, já na primeira semana, quando começaram o isolamento, eu ainda estava no escritório, é, eu ainda estava no banco, né, no escritório, tinha uma pessoa se despedindo, mas a gente não podia abraçar. Era tão estranho, porque a gente não podia cumprimentar, porque já estava no momento de tensão, né? A gente estava ali presente, mas já não podia fazer. Uma pessoa muito querida, muito amiga. E aí já foi o primeiro choque, né? E aí, como é que é isso, né? A pessoa está indo embora, passou também 30 e poucos anos no banco e a gente não pode abraçar, né? E aí foi esse o primeiro choque. E agora já é uma despedida virtual, né? A gente não pode nem estar próximo, tá próximo só virtualmente. Então
essas coisas estão mostrando para a gente o quanto é importante um abraço, o quanto é importante um cumprimento, o quanto é importante estar próximo, né? A gente que tem esse sangue latino, né? Descendente aí de italiano, de português, que fala muito gestualmente, que está sempre junto, né? De espanhol, e quer estar junto, e quer estar em família, quer estar em grupo, e está se privando disso, né? Será que isso não é para a gente refletir também? Não é para a gente pensar sobre isso? Como que a gente vai respeitar as coisas? Do que, lá vou eu para aquela reunião chata de família, né? Será que eu vou olhar de novo aquela reunião chata de família com os mesmos olhos? Que agora eu estou privado de fazer isso, né? Porque no começo até é interessante ficar em casa um pouco, dar aquela pausa, mas depois de 2 meses já começa a dar aquele desespero, né? Porque vocês estão vendo aqui, né? O cabelo começa a crescer e não para mais, né? Já me falaram que ia fazer live de sertanejo também, né? Porque não, já tô com uns mullet aqui igual do Chitãozinho Chororó, né? Então, com o passar do tempo, né? Essas coisas vão entrando num momento que a gente realmente fica preocupado, né? Que esse tempo não vai passar. Mas aí, quando a gente acha que não vai passar, que é muito tempo, né? Aquela história do início lá da criança que pede um brinquedo e vão demorar 6 meses para que chegue o Natal, né? E a gente receba esse brinquedo e acha que é muito tempo. E a gente está aqui 2 meses, pode ser que fiquem mais 2 meses, né? O que são 2 meses, 4 meses, 6 meses na nossa história? Né? O que é isso na nossa história? Não é nada. Né? E eu estou falando da nossa história aqui, né? Imagina se a gente olhar na eternidade, né? Então, Jesus, em determinado momento, né, com todas as ensinamentos que ele trouxe, ele chegou numa fase que ele não conseguia mais explicar para os apóstolos, né? Já existia uma limitação para esclarecer, né? Já ficava uma coisa que, poxa, mas eu já não entendo mais. E aí ele traz a história do Consolador Prometido, né? E que quando vier o Consolador Prometido, vocês vão entender, né? Porque quando chegar o momento, né? É, Deus enviará o Consolador Prometido, né? O Pai enviará o Consolador Prometido. E demorou, né? Passaram-se 1800 anos, né? 1850 anos, ou 1820 anos, se considerar que essa fala de Jesus foi no ano 30, né? 1800 anos. 1800 anos para vir um esclarecimento do que Jesus trouxe. E a gente sofre com 2 meses, né? E depois de 1800 anos, né, com a vinda do Espiritismo, né, a gente começou a compreender, né, que alguns dos nossos sofrimentos não foram porque Deus quis, né? Não foi porque foi sorteado para a gente, porque somos infortunados, né? Porque aquele merece e eu não mereço, né? Foi por causa das consequências de coisas que nós mesmos fizemos. Então, quando é, vem esse esclarecimento e demoraram 1800 anos, né? Aí a gente calma, né? Se para a gente aprender algumas coisas, né? Nós precisamos de 1800 anos. Será que 2 meses são suficientes para a gente? A gente está vendo que nesses 2 meses ainda tem muita discussão, muita guerra, muita intolerância, né? E aí a gente vê que talvez ainda seja pouco, infelizmente, né? A gente ainda não está aprendendo direito com esse momento que a gente está vivendo. E tomara que isso acabe logo, né? Tomara que o menor número de pessoas sofram, né, o que estão sofrendo, né, fisicamente por isso. Menor número de pessoas sofra economicamente também, né? Que é muito difícil para muitos setores, né, que estão passando hoje vivenciar isso e dá a angústia, né, e dá o desespero. Então, tomara que isso passe logo, né? Mas tomara que a gente aprenda. Por que que a gente tem que aprender, né? Porque se a gente tiver esse momento de liberação e relaxamento, né, que isso não volte. Porque se voltar, volta pior. A gente sabe disso, a gente estuda isso no Espiritismo, né? A gente erra, erra, erra. Aí entende, conserta, né? Ah, deu tudo certo agora. E a gente vai voltar a errar?
que Jesus falava para a gente quando ele curava? Vá e não peques mais. A sua fé te curou, né? Vai e não peques mais. Por que ele falava vai e não peques mais? Né? Porque ele não queria que a pessoa tivesse novamente o sofrimento que teve, né? Não queria que vivenciar isso de novo, que aquela pessoa vivenciar. Então ele desejava as pessoas que ele curava um momento de mudança, né? Então vai, não peques mais, vai e melhores, né? Se melhore, né? É, tiveram passagens, né, que ele curava as pessoas e depois de um tempo, ele já refletindo, já enxergava que essas pessoas estavam caindo nos mesmos erros, né? Os apóstolos olhavam para Jesus triste e indagavam por que ele estava triste, e ele revelou que estava triste porque uma pessoa que foi curada durante o dia já estava de novo é, caindo nos mesmos erros, né? E aí eles perguntam, mas por que que ele estava, por que que ele tinha curado então se ele poderia cair nos mesmos erros? E Jesus fala, né? Porque por mais que ele enxergasse que isso era uma possibilidade, ainda era uma possibilidade, porque a gente, quem decide, somos nós. Não é Jesus que decide, né? Somos nós que decidimos, não é Deus que decide. Nós que escolhemos o caminho que a gente vai trilhar, o que nós vamos fazer, né? E aí ele não podia tolir essa liberdade que essa pessoa tinha de escolher, né? Por mais que a tendência fosse para que caísse de novo. Então, aproveitemos o nosso tempo, né? Da melhor forma que a gente puder. É, é engraçado que eu comentei de trabalho, né? E quando o Ari escolheu esse tema, para mim é muito interessante porque no trabalho tem uma brincadeira para um grupo pequeno que eu sou o cara do vai dar tempo, né? Que pode ser muitas vezes enxergado como o cara que vai empurrando, vai deixando para depois, mas é porque eu tinha um chefe muito ansioso, mas muito, que queria as coisas tudo para ontem, né? E nem sempre as coisas aconteciam para ontem, porque tinha uma sucessão de coisas para acontecer, né? Uma série de passos. E muitas vezes eu media nesses passos, bom, eu vou encaminhar alguma coisa para um comitê, para um departamento, mas tem uma série de ritos de aprovação, né? E aí media esses ritos. Aí vinha aquela ansiedade, não, mas precisa porque aquilo precisa acontecer até tal dia, né? Aí eu falava, vai dar tempo, né? E aí ele ria, e aí o grupo menor ria. E aí vinha esse momento de falar do tempo. E eu fiquei conhecido como a pessoa do vai dar tempo, né? Então, quando eu falo que não dá tempo, o pessoal fica até assustado, né? Se você está falando que não vai dar tempo, então é porque realmente o negócio complicou, né? Então, falar de tempo é muito interessante para mim, particularmente, né? Bom, falamos do Consolador, falamos do Pontos e Contos, né? E aí, para a gente já caminhar para o final, né? Já, uma outra leitura agora deste vocês veem, Profeta, que não é livro espírita, certo? Mas que nos traz uma série de reflexões. Quando ele fala de tempo, é no momento assim. E um astrônomo disse: Mestre, que dizes do tempo? E ele respondeu: Gostaríeis de medir o tempo, o ilimitado e o incomensurável? Gostaríeis de ajustar vosso comportamento e mesmo de reger o curso de vossas almas de acordo com as horas e as estações? Do tempo, gostaríeis de fazer um rio, na margem do qual vos sentireis para observar correr as águas. Contudo, o que em vós escapa ao tempo, sabe que a vida também escapa ao tempo. E sabe que ontem é apenas a recordação de hoje, e amanhã o sonho de hoje. E aquilo que canta e medita em vós continua a morar dentro daquele primeiro momento em que as estrelas foram semeadas no espaço. Quem, dentre vós, não sente que seu poder de amar é ilimitado? E contudo, quem não sente esse amor, embora ilimitado, circunscrito dentro do próprio ser e não se movendo de um pensamento amoroso a outro e de uma ação amorosa a outra? E não é o tempo exatamente como o amor, indivisível e insondável? Se, todavia, deveis dividir o tempo em estações, que cada estação envolva todas as estações, e que vosso presente abrace o passado,
com nostalgia e o futuro com ânsia e carinho, né? Então, se a gente quer medir tanto tempo, né? Quer planejar tanto as coisas, que a gente possa aproveitar ele em todos os momentos, né? Possa aproveitar, como diz o profeta, né? A cada estação, né? A cada momento. Não há limite no tempo, não há limite para amar, não há limite para fazer as coisas, né? Eu posso fazer isso a todo momento. A todo momento eu posso ser caridoso, a todo momento eu posso ser amável, a todo momento eu posso fazer. Ah, mas você faz isso a todo momento? Claro que não, né? Claro que ainda não, né? Mas vai chegar um momento, espero, que eu consiga também fazer isso, né? Mas é um exercício. A gente precisa tentar, a gente precisa testar, né? E aí a gente vai chegar no momento que a gente realmente tenha isso natural, né? Agir a todo tempo com amor, com carinho. Então, o espírito ao longo do tempo, né, ele realmente é eterno, mas não dá para que a gente fique adiando para a eternidade as coisas que a gente precisa realizar hoje. Nós temos que fazer hoje, não lá na frente. Lá na frente se justifica quando a gente está se preparando, né? Eu estou me preparando para algo lá na frente. Mas se eu estou só adiando esse algo, aí não justifica. Eu só estou empurrando, né? Empurrando uma responsabilidade. Mas o preparo, ele é nobre, né? Porque se eu me preparar, eu vou fazer melhor. Vou fazer direito. Eu vou evitar um retrabalho, eu vou evitar erros. Então é ótimo se preparar. É muito bom se preparar. A gente deve fazer isso. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente faz de alguma forma que a gente esteja mais preparado para encarar momentos de maiores dificuldades, né? Quando a gente estuda o Espiritismo, na verdade, a gente se prepara para as coisas que vão acontecer na nossa vida, né? As coisas que vão acontecer ao nosso redor. E aí, não que a gente não vá sofrer, né? Quando o ente querido desencarna, a gente vai sofrer muito por isso, mas a gente vai entender melhor do que se a gente não tivesse se preparado, se a gente não tivesse aprendido, né? Então a gente vai compreender que, né, era o momento daquele espírito, era o momento de desligamento de passagem que aquele espírito precisava, né? Eu vou sofrer muitas vezes porque eu vou ver que eu perdi meu tempo, né? Que eu não pude aproveitar o meu tempo com essa pessoa, em que eu poderia ter aproveitado e poderia ter feito alguma coisa. Poderia ter falado alguma coisa, poderia ter estado junto, poderia não ter falado nada. Só ficado ao lado, né? Só escutando. Ou nem escutando, só ter a presença, só não deixar aquela pessoa sozinha, né? Então, por isso eu vou sofrer, porque eu entendo que eu perdi o tempo, né? Mas, graças a Deus, a gente tem novas oportunidades, a gente pode ainda realizar, né? Claro que nós temos algumas ligações que muitas pessoas, nós temos laços com as pessoas, mas não tem limitação de auxílio, não tem limitação de apoio e de ajuda. Se eu desperdicei o meu tempo e não consegui, de alguma forma, aproveitar com alguém, por que eu não vou aproveitar com outra pessoa? Porque era só aquela pessoa, só com ela que eu poderia fazer, né? Então eu posso fazer com todas as pessoas, todas. Eu não preciso ficar me amargurando porque eu não pude ajudar, né? No determinado momento, se for necessário, a gente vai se reencontrar e a gente pode reparar aquele tempo que a gente desperdiçou, né? Mas a gente não tem que esperar que esse momento aconteça para começar a agir. A gente pode fazer agora com quem está à nossa volta, quem está olhando para a gente, pedindo ajuda, mas a gente está cego, né? Não quer enxergar porque a gente está perdendo tempo em achar, em se arrepender que a gente deveria ter feito daquele jeito com aquela pessoa e ficar para sempre pensando nisso, né? Por muito tempo, pelo menos, pensando assim. Então a gente precisa realmente aproveitar o nosso tempo, aproveitar os nossos dias. Tomara, tomara mesmo que a gente mude aí os nossos pensamentos e as nossas atitudes
nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento, que a gente realmente aprenda com esses dias, né? Com esses meses, né, que se passam, que a gente tenha um país melhor, que a gente tenha um mundo melhor, né? Para que isso não volte a acontecer. Porque se voltar a acontecer, também vai ser difícil, né? Nós já tivemos momentos difíceis na nossa história. Quantas doenças e pandemias já aconteceram na história, né? Que dizimaram populações. Quantas guerras já aconteceram na história que dizimaram populações para que a gente pudesse aprender, né? É, é uma comparação, uma, uma reflexão que se faz muito com os europeus, que eles são muito econômicos, né? Eles não tomam tantos banhos quanto os brasileiros, eles economizam muito mais alimento que os brasileiros, por exemplo. Por que isso? Porque eles viveram escassez, porque eles vivenciaram guerras e eles aprenderam com isso. Eles aprenderam a não desperdiçar. Isso não quer dizer que a gente tem que ficar uma semana sem tomar banho. Não é isso. Mas a gente pode economizar. A gente pode é, poupar as coisas. E quando a gente tem abundância das coisas, se a gente tem abundância do alimento e da água, né, a gente começa a abusar e desperdiçar. A gente vivenciou isso, né? Tem o quê? 3 anos, 4 anos em São Paulo não tinha água, né? E muitas casas ficaram com racionamento, né? E depois que acabou o racionamento, muitas pessoas aprenderam a poupar, né? Mas algumas continuam desperdiçando até hoje, né? Então a gente muitas vezes, como eu falei no início, né, a gente precisa sofrer para aprender, né? Embora a gente não precise, né? Embora a gente possa aprender com os exemplos dos outros. A gente não precisa do sofrimento, com o nosso sofrimento, né? Porque já tem muito sofrimento, já tem muita gente em dificuldade. Por que que eu vou ser mais um agente de dificuldade ou aquele que vai sofrer? Eu não preciso, né? Eu posso aprender com isso, mas são formas de cair a ficha, né? São formas de cair na real e entender que chegou, é, estamos no momento de mudança. E aí a gente realmente começa a ter uma atitude diferente, né? Então, para que a gente não caia, né, da mesma forma que o Cazuza, por exemplo, nos falou, né, que a gente não repita sempre, né, que eu vejo o futuro repetir o passado e eu vejo um museu de grandes novidades, né? O tempo não para, não para, o tempo não para, né? Então, para que a gente não vê que nosso futuro, né, não seja sempre igual ao nosso presente, ao nosso passado, está na hora da gente fazer diferente, né? Está na hora da gente começar a mudar, né, as nossas atitudes, está na hora da gente começar a fazer, a aproveitar melhor o nosso tempo. É, e pensando no espírito, né, para a gente poder caminhar para o encerramento, né, o espírito, na sua eternidade, ele terá aí as suas oportunidades de realizar, né, sempre. Mas como a gente viu na história do Anselmo, né, a gente pode desperdiçar o tempo, né? Ele ficou 10 anos num, num plano difícil, né? Não sei se umbral, mas num plano bem difícil, em que ele não tinha contato com ninguém, né? Que ele só ouvia vozes, em que ele só tinha dificuldades, e demorou 10 anos após o desencarne dele para que ele pudesse ver a mãe, né? Que estava há muito tempo tentando contatá-lo, mas ele estava numa sintonia, numa faixa vibratória que não conseguia enxergar. Então a gente pode passar aí muito tempo em dificuldade enquanto espírito também, né? Então essa história da gente, vou deixar para outra encarnação, vou deixar para fazer depois, eu já estou vencendo essa dificuldade agora, vai ficar para depois, né? Não deixemos para depois. Vamos fazer aquilo que a gente precisa fazer agora, né? É, é, não esquecendo, né? É diferente a gente se preparar para fazer do que a gente adiar as nossas responsabilidades. O deixar para depois se preparando é uma coisa. O adiar porque eu não quero fazer agora, né? Aí é outra coisa. Né? Aí é preguiça. E a preguiça nos domina. Né?
e nos impede de ação. E é isso que a gente precisa combater, né? A gente precisa de descanso, a gente precisa de preparo, mas a gente precisa soltar a preguiça, né? A gente precisa combater a preguiça para poder realmente agir. Para não ficar prolixo, né? Embora tenha durante aí acaba acontecendo que eu vou e volto, né? Viajo e acabo me perdendo. O mais importante, né? Se de tudo que eu falei ficou tudo confuso, não precisa voltar, não. Não precisa voltar o, o vídeo todo para entender, né? O mais importante é que a gente possa aproveitar os momentos que nós temos aqui, né? Embora o Espírito seja eterno, embora o tempo não pare, né? Embora tenhamos diversas oportunidades durante a nossa eternidade, aproveitemos o tempo de agora, né? Não joguemos fora a oportunidade que é nos dada, né? Se eu tenho saúde hoje, aproveitemos fazer isso com saúde, porque se eu ficar por momentos sem saúde, vai ser mais difícil para eu realizar. Eu vou ter que ficar enfermo, me recuperar para depois realizar. Então, vamos pular essa parte de ficar enfermo e já vamos fazer? Não é melhor assim, né? Então, é isso que a gente precisa gravar de hoje, né? Poxa, então você falou 1h10 para 2 minutos e é isso? É isso, né? É assim que a gente precisa agir, aproveitando o nosso tempo, né? Toda essa 1 hora foi para contextualizar, mas o fundamental é aproveite o dia de hoje, né? Aproveite o dia de amanhã. Não espere que aconteça coisas ruins para que a gente possa mudar, né? Não há necessidade disso, né? Mas a gente às vezes acaba passando por esses momentos e é assim que a gente aprende, né? Mas que bom que a gente tem essas oportunidades de aprender, né? Por isso que bem-aventurados os aflitos. Não é por desejo de que as pessoas sofram, é porque no sofrimento as pessoas têm mais uma oportunidade, é mais uma, não é a única oportunidade que a pessoa teve, né? Que o espírito teve, é apenas mais uma oportunidade que teve. Ok? Bom, caminhando para o final então, vamos fazer a nossa prece, né? Eu não sei como que a gente faz a nossa. Não fazemos aqui a interação, não posso nem convocar um de vocês para fazer a prece, né? Isso aqui é muito sofrido fazer isso aqui ao vivo. Eu devia pegar um de vocês aqui, a Kelly, o, o Robson, o Alexandre, né? Vocês podiam fazer, mas tudo bem, vocês vão fazer junto comigo. É, vou olhar aqui para a luz aqui e vamos exercitar a clarividência virtual, né? Tudo evolui, né? E por que não a mediunidade não pode evoluir também para o virtual, né? Então vamos exercitar aqui a clarividência virtual, olhando aqui para a luz da câmera, né? Que tá ligada. Vou imaginar cada um de vocês, né? Que a gente possa se enxergar no salão, né? Se enxergar no Amigos da Paz, que a gente possa se encontrar em vibração e esteja junto, né? Estejamos juntos para que juntos, né, com o nosso coração, com o nosso pensamento, com o nosso amor, com o nosso carinho, a gente possa realizar, né, cada vez mais, que a gente possa, com a força do pensamento, unir as pessoas, que a gente possa levar, principalmente, né, nesses dias de hoje, uma energia e uma mensagem de carinho para as pessoas que hoje estão nos hospitais, que hoje estão em casa, que estão enfermas, passando por esse momento tão difícil de não só do isolamento, né, mas também com a enfermidade, o que dificulta ainda mais que elas possam receber o carinho do plano espiritual, que elas possam receber no coração toda a energia para que se revitalizem, para que se recuperem, para que aguardem com paciência, para que compreendam esse momento, para que se encham de esperança. Que todas as pessoas que estão no nosso país, que estão no mundo sofrendo com
com a doença da Covid possam realmente é, receber esse carinho, esse calor, a esperança, a animação, e que enxerguem a esperança. Um momento de mudança, um momento que, quando retornarem aos seus lares, possam retornar melhores, né? Melhores do que antes estavam, para que possam curtir mais a família, curtir mais os amigos, curtir mais até aquele chefe que persegue, né? É, possa fazer tudo, possa realmente chegar diferente, que possamos também, nós aqui, que não estamos passando por esse momento, mas possamos refletir, que não esperemos isso chegar para entender, né? Que não esperemos isso chegar para entender que é sério, que a gente precisa se cuidar, precisamos nos cuidar, precisamos cuidar de quem está ao nosso lado, precisamos cuidar da nossa família, né? É o nosso dever. Nosso dever é cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, cuidar das pessoas que estão ao nosso lado. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso primeiro passo. Essa é a nossa missão primeira, né? De tudo que a gente veio fazer na Terra, cuidar das que as pessoas que estão mais próximas é a nossa principal. Não se limita a isso, mas é a nossa principal. Não adianta a gente cuidar de quem está ao nosso redor fora se a gente não olha para dentro, né? A gente precisa cuidar sim. E olhar para dentro é olhar para si também, é cuidar de si, é amar a si mesmo, amar ao próximo, né? E amar a si mesmo. Precisamos amar, nos cuidar. E que assim, levando o nosso pensamento a Jesus, possamos estar sempre juntos. Não importa se presencialmente ou virtualmente. É claro que presencialmente é muito melhor estar naquele calor, todos juntos, né? Mas se a gente puder estar em pensamento, é isso que importa. Se a gente estiver em pensamento, em prece, e imbuídos de fazer o melhor, esse é o importante. A tecnologia nos ajuda para isso, para nos aproximar. Nós estamos aqui num grupo restrito daqueles que frequentam a casa, mas a gente pode, por exemplo, se estivermos distantes, né, ela nos ajuda para que aproximemos aqueles que estão distantes. E isso é muito bom. Isso é algo que pode nos ajudar a dar uma esperança e trazer a mudança. Que Jesus nos abençoe, que continue, na verdade, que continuemos, né? Porque Jesus sempre continuará. Que continuemos no bom caminho, que busquemos esse bom caminho, que entendamos que esses momentos são passageiros, esse tempo é passageiro, diante de todo o tempo da eternidade. O tempo da dificuldade é só um momento, é só um instante, é só um risco na história, só um ponto na história, porque a história, na verdade, ela vai, ela nos revela feitos incríveis que nós podemos realizar, muitas coisas que ainda podemos fazer, né? Mas depende muito de nós, abreviar esse momento difícil que nós passamos. E que também as pessoas que estudam, que se dedicam, né, a amenizar essas dores, né, que elas possam encontrar esse caminho. E que possamos também não nos esquecer das pessoas, sim, que trabalham para ajudar esses enfermos, que estão dedicados, né, 24 horas, para que essas pessoas se recuperem e tenham seu sofrimento amenizado. Que elas tenham força, que elas tenham esperança, que isso vai passar, né? Vai passar. Com fé em Deus e com trabalho, com dedicação e com amor. Esse momento vai passar. Bom, vamos lá. Assim a gente encerra aqui o nosso sábado, né? Nossa prece de sábado. Que todos fiquem com Deus, que a gente possa seguir com amor e carinho todos os dias, com esperança de realizar sempre. E assim a gente vai seguir, né? Seguir o nosso caminho, seguir os nossos momentos. Que possamos estar juntos
o mais breve possível, né? Seria muito bom que estivéssemos presencialmente, mas só de saber que tem muitas pessoas aqui que se conhecem, né? E estão de alguma forma se comunicando tanto com os pensamentos e o coração, como com o mecanismo aqui de conexão, né, através de rede social, que a gente possa ter essas oportunidades sempre, né? Presencial, virtual, mas que a gente possa estar junto sempre. Obrigado, boa tarde para todos vocês, bom final de semana, uma boa semana e teremos mais coisas aí pela frente. Obrigado, boa tarde a todos.